Shalom a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui hoje meditando em 1 Reis, capítulo 8. E este capítulo é um capítulo de revelação tremendo, é um pico de revelação da Bíblia. E esse capítulo 8, ele fala da oração de Salomão, da consagração do templo. E ali Salomão reuniu os anciões. Aqui no capítulo 8, versículo 10 diz: Tendo os sacerdotes saído do lugar santo, uma nuvem encheu a casa do Eterno, de modo que os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Eterno enchera a casa do Eterno. Assim que eles tinham acabado de colocar a arca no lugar santo, a nuvem de Deus desceu sobre ali e eles não conseguiram permanecer ali para ministrar, porque a nuvem espessa, ela inundou, a casa de Deus. Então ali Salomão, ele ficou maravilhado, Salomão ficou extasiado de ver que tudo que eles haviam feito, conforme o que Deus havia determinado para o seu pai, e o seu pai assim o passou para ele, o Senhor havia aprovado a atitude de Salomão e tudo que eles haviam feito, não somente ele, como todos que estavam ali com ele. E ali Salomão, diz no versículo 22, e Salomão ficou em pé diante do altar do Eterno, na frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu e começou a orar. Aqui você vai ver toda a oração de Salomão. E Salomão, ele começa dizendo: Senhor, o Senhor é tão grande, nem os céus conseguem limitar o Senhor. Quando ele diz aqui: eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu construí. Atenta, pois, a oração de teu servo e a súplica, ó Eterno, meu Deus, e ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje diante de ti. Então ele sabia que Deus, nem os céus conseguem limitar a presença de Deus, o tamanho de Deus. E muito menos aquela casa, que ele sabia que aquela casa não caberia a presença de Deus. E assim, se você for lendo aqui a oração, ela é uma conversa. Salomão foi conversando com Deus. E a nossa oração não é diferente. Quando nós estamos orando com o Senhor, é uma conversa. E muitas das vezes nós sabemos que nós não sabemos orar conforme convém. Mas mesmo assim, com a nossa oração, que às vezes está errada, que às vezes está inadequada, o Espírito Santo de Deus, ele traduz, ele compreende, ele entende o que nós estamos falando com ele. Então não há um método correto, não há algo metódico, tem que ser algo voluntário, algo que flui do nosso coração, ainda que seja palavras erradas, ainda que seja palavras não tão bem colocadas, mas o que importa é a nossa conversa com o Pai, é o nosso diálogo com Ele, como nosso Pai, como alguém muito chegado a nós, como alguém muito íntimo. E Salomão, ele ficou de oração, e aqui no versículo 54 diz: quando Salomão acabou de fazer esta oração e esta súplica ao Eterno, estando de joelhos, ele se levantou de diante do altar do Eterno com as mãos estendidas para os céus e pôs-se em pé e abençoou em voz alta toda a congregação de Israel, dizendo: bendito seja o Eterno, que deu descanso ao seu povo Israel, conforme dissera. Não faltou sequer uma só palavra de todas as suas boas palavras que falou através de Moisés, seu servo. Que o Eterno, nosso Deus, seja conosco como foi com nossos pais, e não nos desampare e nem nos deixe. E aqui continua, irmãos? Então, essa oração, ela é uma oração totalmente profunda, aonde ela começa do início de Moisés até Daniel. E Daniel, se você for observar, ele também fez essa oração bem parecida com a oração de Salomão.
né? Daniel também orava e fazia como Salomão. Então Salomão aqui, nessa oração, ele abrangeu Moisés, de Moisés a Daniel. Há algo muito profético aqui nessa oração, há algo muito forte aqui nessa oração, né? E se a gente vê aqui, ele fala, né? Quando houver fome na terra, quando houver peste, seara queimada, ferrugem, gafanhotos e lagarta, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga de seu coração e estendendo suas mãos para esta casa, ouve, pois, tu nos céus a sede da tua habitação e perdoa e faz a cada um conforme todos os seus caminhos e conforme vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos do homem, para que temam a ti todos. Então aqui falando, né, de algo que está muito atual, né? Estamos passando por dias de doenças, de enfermidades, de peste. E aqui ele falou, né, que a gente possa orar, que Deus vai ouvir, mas que cada um possa conhecer a chaga do seu coração. Então Salomão sabe, ele sabe que cada um de nós, né, nós temos alguma chaga em nosso coração, porque nós não somos perfeitos. Então cada um tem o seu defeito, cada um tem algo que precisa melhorar. Então quando ele diz aqui que cada um que cada um possa olhar para a chaga do seu coração e estendendo suas mãos para a casa de Deus. Ou seja, não é apenas nós orarmos, mas nós temos que orar e olhar para as chagas do nosso coração e pedir ao Senhor que venha sarar as chagas do nosso coração, que venha endireitar o nosso coração, para que Ele possa nos ouvir e repreender a peste, repreender a praga, repreender a maldição. E aqui ele diz, né, e que seja feito conforme vires o seu coração, né, aqui ó, e perdoa e faz e dá a cada um conforme todos os seus caminhos e conforme vires o seu coração, porque só tu conheces o coração dos seus filhos. Então Deus, Ele dá segundo o que Ele vê em nossos corações. Ele vê o nosso coração e Ele dá conforme Ele vê o nosso coração. Então muitos fazem orações parecidas. A gente pode ver que você pode estar no ambiente como Salomão esteve aqui, fazendo uma oração coletiva, mas Deus vai responder a cada um conforme o seu coração. Então nós temos que olhar para o nosso coração e pedir ao Senhor: Senhor, se houver algum caminho mau no meu coração, se houver alguma chaga, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha sarar, para que o Senhor venha me responder conforme o que está no meu coração. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.